Prazer. O general e professor Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, general Uchoa, que vem ao nosso programa para falar do seu último livro, lançado recentemente. O livro chama-se Muito Além do Espaço e do Tempo e tem como subtítulo Fenômenos Inexplicáveis pela Ciência Explicados, uma paraciência. Bem, vamos tentar analisar com o general Uchoa os propósitos deste livro, os fenômenos que a ciência não explica e que estão aqui explicados, e se estão explicados, de que forma estão, e a quem se dirige o livro. Então, vamos tentar dissertar um pouco sobre o livro, já que nós estamos em pleno transcurso da segunda-feira do livro, que deve ter inaugurado hoje no Centro de Convenções. General, esse livro se destina ao público comum ou aos iniciados, digamos? Seria uma grande pretensão dizer que a pessoa comum não poderá ler esse livro. Mas realmente o livro é mais destinado, evidentemente, a quem estuda, a quem pesquisa, de certa forma podemos dizer mesmo a quem tem formação científica e possa abordar certos problemas palpitantes que estão se apresentando ao mundo desde muito tempo e que estão fugindo completamente a qualquer teoria científica vigente. O problema é esse. General, o senhor me dizia, ainda que rapidamente, durante o intervalo comercial, que o livro é um livro diferente. E que o que provoca, até por uma experiência que o senhor pôde sentir com um colega nosso, certas indagações, certos problemas até de compreensão. Por que o senhor considera o livro diferente? O livro é diferente exatamente por isso, porque é um livro pretensioso. É um livro que nós não temos nenhuma dúvida em ser pretensioso e afirmar que vamos explicar, ou tentaremos explicar, naturalmente sob uma angulação mais ampla, não estritamente científica, porém paracientífica. Isso significa uma angulação que, em um futuro talvez próximo, possa a ser científica, explicar os fenômenos em relação aos quais ainda não há uma teoria, vamos dizer assim, usando uma palavra um tanto pesada, ainda não há uma teoria decente, abrangente, racional e completa desses fenômenos. Não há absolutamente. Nós tivemos na Inglaterra, o ano passado, faz um ano agora, um congresso internacional com PhDs de várias áreas, prêmios Nobel, 400 e tantos participantes, e nunca vimos tanta timidez intelectual para considerar o aspecto teórico dos problemas. Só os aspectos técnicos da demonstração dos fatos. Muito avanço, muita eletrônica, muita física, muita pesquisa de laboratório, porém nada amplo, abrangente, racional a respeito da explicabilidade dos fatos. Por isso que nós nos apressamos a publicar esse livro, apresentando uma ampla sugestão de explicação desses fatos. Tentando colocar expressões que me são deixadas, eu diria o seguinte: nós vivemos, evidentemente, num mundo de mutações e num mundo de muita ansiedade, num mundo em que se pretende, que se procura explicações para tudo, quer dizer, através dos meios normais, né? As pessoas, por isso que o senhor mesmo fala em paraciência, né? em métodos paracientíficos, né? Porque na realidade a ciência está esbarrando em certas coisas que no futuro não esbarrará mais e provavelmente há de progredir muito na medida em que aceitar como realidade uma série de outras coisas. O senhor pretende diminuir um pouco a ansiedade das pessoas através da sua obra? É evidente, daqueles que se interessem realmente, para aqueles que se interessem realmente, científicos ou não, e às vezes a pessoa humana não é cientista, porém tem uma intuição das coisas, uma percepção que está vedada ao cientista, porque ele vive em um mundo que se fecha por si próprio em face dos preceitos científicos aceitos, quer dizer, dos preconceitos até, das leis consagradas, que eles acham que não se modificam. E aí a gente pensa que a história da ciência é isso. O que é a ficção no século seguinte deixa de ser ficção e já é ciência. Então há pessoas que não são cientistas, mas que têm uma abertura maior para entender e aceitarem certas coisas para as quais o cientista naturalmente se fecha, como uma pessoa religiosa se fecha em suas crenças. Então, existe uma crença científica que parece até que o cientista tem uma religião. A religião é a sua própria ciência. Fora daquilo não há mais nada, fica fechado nisso e a pesquisa vai caminhando a passos muito lentos
quando os fenômenos estão aí, gritando, se apresentando há mais de um século. Há mais de um século. General, considerando que o senhor aborda assuntos que raramente são abordados, a não ser, digamos, de boca a boca, né? Pouco escritos, eu pergunto ao senhor, qual a abordagem que o senhor dá a esse livro? É uma abordagem analítica, é uma abordagem didática, é uma abordagem de opinião? Enfim, como o senhor aborda É esse uma abordagem pretendidamente. Nós fomos, na nossa vida, professor durante dezenas de anos. Então temos uma certa volúpia para a didática. E fomos professores na área exatamente em que se desenvolve o racional. Lecionamos mecânica racional. Mecânica racional é a culminância do emprego da razão para abordar problemas de movimento em termos abstratos. Então, quem se dedica a essa área desenvolve uma certa capacidade de procurar arrumar as coisas racionalmente. Ora, a partir disso, nós fomos, desde muito cedo, conduzidos a pesquisas no campo da chamada paranormalidade. E o que é paranormalidade? O que é o paranormal? É aquilo exatamente, vamos estar dizendo, que está para além do normal, que é o inabitual, e aparentemente choca. São percepções, por exemplo, independentes dos sentidos. Por exemplo, são ação, por exemplo, sobre o objeto, movimentando o objeto ou levitando-o sem força nenhuma aparente das conhecidas. Coisas como essa, por exemplo, transportes de objetos densos, pesados, que passam através de obstáculos opacos. Não há ciência nenhuma que explique. Um metal, digamos, está aqui, digamos, uma caneta como esta, assim, em determinadas circunstâncias, subitamente, em 10 segundos, ela entorta 90 graus, sem deixar nenhuma marca, nem de distensão, nem de compressão do lado oposto. Então são fenômenos que realmente a ciência atual não pode explicar, porque não conhece nenhum tipo de energia que possa, aplicando-se a esses problemas ou a esses acontecimentos, produzi-los. Então fica a perplexidade e fica impossível. Então o cientista, em princípio, foge do fenômeno, pretende não tomar conhecimento deles e evolui para a fraude. Não, deve ser fraude, mas venha ver, não posso. Se vê, na ocasião tivemos conosco um grande professor espanhol, Mirei Lopes, professor de psicologia, etc. E assistiu uma sessão muito interessante, que ele ficou estarrecido e não pôde explicar qualquer coisa. Mas, afinal, senhor professor, afinal de contas, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor achou? Nada sei, nada posso explicar. Uma coisa apenas dela, eu estou certo, diz o professor Mirei Lopes. Nós fomos ludibriados. Pronto. Nós fomos ludibriados, foi para casa dormir tranquilo, amanheceu no outro dia, etc. E tocou a vida dele para frente. Mas nós soubemos que, posteriormente, alguns anos depois, ele passou a se interessar seriamente pelos fenômenos. Mas ele disse, fomos ludibriados. Ele vendo que não era possível ludíbrio, a coisa era nítida demais. Mas ele disse, não sei como, mas fomos ludibriados. Porque o preconceito científico fecha o homem, o espírito humano, como uma crença religiosa fecha a criatura nos seus dogmas. O senhor acabou de usar uma palavra, inclusive, que me faltou antes. Preconceito científico. Essa expressão, eu acho que coloca muito bem as coisas que estão freando a evolução da nossa ciência. É isso mesmo. A nossa ciência está avançadíssima. Nós temos razão para ter um certo orgulho humano do avanço científico, particularmente nesses últimos anos, ou nessas últimas dezenas de anos, viu, deste século. Muito bem. Mas em face desses fenômenos que nós abordamos aí, nós verificamos que nós estamos apenas num pálido começo do nosso conhecimento do cosmos e do universo. É isso que nós mostramos aí. Nós tratamos nesse livro, nós tratamos esse livro de 3 níveis, vamos dizer assim, de universo. Entendeu? Primeiro, que é esse que nós vivemos, espaço temporal. O segundo, que é esse tem hiperespaço, que nós chamamos de hipertempo. E ainda o universo superior, que é o universo integral, que abrangeria os 2 primeiros. Então, o universo só, o universo integral em 2 níveis, o hiperespacial e o espacial. Depois de apresentado cientificamente, com fundamentos de experiências feitas pelo mundo todo, só por nós. Não, nós temos experiência desses campos todos, mas
nós não nos baseamos, nem tínhamos condição disso, e nos baseamos apenas nas nossas experiências. Pelo contrário, nós nos baseamos em experiências sérias de homens como Charles Richer, como William McCoy, como Arzakov, como Zoe, enfim, um mundo de grandes cientistas que o mundo tem tido. Nessas experiências nós nos baseamos, confirmadas largamente por muitas experiências que nós temos também nessa área. Então, criamos dessa maneira uma concepção de um universo superior em que há uma gama imensa de energias, além das quais, de certo nível, a ciência não tem o menor conhecimento. Certos níveis de matéria, além de certos níveis, a ciência não tem o menor conhecimento ainda. E outra coisa mais importante, os níveis da consciência. Os níveis da consciência que ainda não são aceitos nem pelos mais profundos e mais alevantados e famosos psicólogos. Então, nós tratamos das coisas de uma maneira muito ampla, como que pretendendo apresentar uma certa vanguarda para essas coisas, sem falsas modéstias. General, gostaria de lhe fazer uma pergunta e de lhe pedir uma colocação. O senhor realmente nos diz que o seu livro traz uma abordagem científica destes problemas até hoje não explicados pela ciência, abordando o universo integral, enfim, uma série de aspectos que nós poderíamos até citar o sumário do livro. No entanto, a dedicatória do seu livro é para pelo menos 2 nomes que a gente tem assim como grandes mestres, grandes místicos, né? E a gente tende a separar hoje, talvez por um preconceito, e o senhor poderia explicar isso melhor do que eu, os místicos dos cientistas. Então eu gostaria de uma explicação, um livro científico dedicado a místicos. Mas a questão é que esses místicos que estão aí referidos não são apenas místicos, eles são sábios. São sábios, já perlustraram todos os caminhos dessa ciência que nós estamos. E já perlustraram os caminhos do conhecimento do espaço-tempo, e toda a matéria que o homem conhece agora, e toda essa energia. Eles não são propriamente místicos num sentido assim superficial. Eles são místicos no verdadeiro sentido que seja a mística. Mística não é misticismo, não são crendices, não são religiosidades superficiais. A verdadeira mística é um conhecimento superior em que o ser se realiza e apreende a realidade por faculdades que vão além das faculdades mentais. A nossa ciência é puramente racional, com fluxos intuitivos aqui e acolá, mas ela é essencialmente racional. Haja vista a matemática, nós amamos a matemática, tivemos formação matemática e devemos muito à nossa formação matemática. Como professor dessa área, até a matemática não penetra certas realidades. E isso nós dissemos num simpósio agora em Campinas. Campinas foi um acontecimento incrível no Brasil, primeira universidade que faz um simpósio em 3 setores, considerando 3 setores: matéria, energia e consciência, física e parapsicologia, e um setor de espiritualidade. Nós fomos a esse simpósio, dissemos isso lá, a propósito de uma exposição matemática muito importante, que a física teórica atualmente, e com centros grandes professores e pesquisadores da Universidade de Harvard, eles estão chegando à conclusão, primeiro pela própria via matemática, e depois por experiências em fatos e fenômenos do campo da física interatômica, que não há outro jeito de explicar aqueles acontecimentos, já no plano da física, se não se conceber o espaço do espírito. Então eles já aceitam que com o espaço do elétrico, que é o espaço da matéria, convive um espaço do espírito. Pois bem, em Campinas, um professor de física teórica fez uma bela exposição, pura matemática, muita coisa, falou até em relatividade complexa, que é uma coisa interessantíssima e transcendental, que pouca gente conhece. Há pouco tempo, até Einstein nem falou muito dessa coisa. Mas agora os grandes desenvolvedores, vamos dizer assim, se pode dizer assim, os grandes ampliadores e estudantes da relatividade, já criaram a tal relatividade complexa, em torno dos números imaginários. É uma coisa fantástica. Pois bem, mesmo isso, ainda não é coisa em que possamos confiar para penetrar a intimidade da realidade universal. Porque nós sabemos que o mundo mental, onde essas coisas todas se passam, ainda é um mundo relativamente pequeno, em relação relativamente baixo, relativamente denso, em relação à verdadeira espiritualidade, aos valores superiores do homem, aos valores intuicionais e artísticos. Fizeram, por exemplo, um Rafael com 36 anos, deixou a alba que deixou, um Miguel Ângelo naquela época, seu monstro conhecimento da forma, e assim por diante. Então,
há um mundo de conhecimento, de possibilidade de conhecimento acima do universo mental. Então aí a matemática não tem condição, porque a matemática é puramente mental. Entendeu? De forma que é preciso distinguir que esses mestres que nós homenageamos aí, esses mestres não são místicos comuns, são seres que perlustraram os caminhos de todo o conhecimento desse universo temporal, desse espaço-tempo em que nós vivemos, tanto assim que são seres que estão nos Himalaias, por exemplo, podem se deslocar para qualquer lugar que querem. Eles são seres que podem precipitar uma carta. Eles projetam uma carta e, sob uma folha de papel, a carta sai imediata e perfeita, sem caneta, sem nada para escrever. Então são seres que conhecem um mundo de coisas que o homem ainda está longe de conhecer. Então não são seres místicos que andam rezando. Não. A verdadeira mística é um conhecimento superior, independente das rezas de quaisquer igrejas do mundo. O senhor, diante da sua exposição, me faz tentar voltar ao princípio, o princípio do ser humano, né, do ser homem, do bicho homem, digamos assim. E me parece que se nós continuarmos com os mesmos caminhos que a gente tem hoje, nós nunca iremos desenvolver este aspecto da nossa, digamos, integrar a dualidade do nosso ser. Porque a gente tem, e aí o general tem melhores condições de falar, a gente tem um aspecto que provavelmente devesse ser, desde o berço, incentivado pelos pais, pelos educadores, para que isto que hoje é dito paranormal se tornasse uma normalidade na nossa vida. Ou seja, nós fazemos questão e insistimos nisso, em ignorar toda a nossa potencialidade, eu não sei que termo usar, psíquica, digamos, ou parapsicológica, ou enfim, o nome que você quiser dar. Mas me parece que isso é alguma coisa inerente ao ser humano e que a gente simplesmente desaprendeu de usar por aí pelo caminho e está se negando a voltar a usar. Isso é ciência, não é? Sim, mas não parece bem o caso de termos aprendido e abandonado, nada disso. A nós nos parece, pode ser que seja assim, mas a nós particularmente nos parece que não é bem assim. Uhum. É que nós da nossa humanidade, estamos num processo evolutivo. Num processo que vem, cujas raízes se encontram na densidade da própria matéria, do mundo físico, que depois se eleva à vida divina, se eleva do mundo físico, ambiental, mineral, ao mundo vegetal, ele experiencia aí, depois experiencia no reino animal, depois vem experienciar no homem, quando o homem se realiza. Então, o progresso da humanidade vem dessas raízes antiquíssimas e que se perde naturalmente na noite dos tempos, talvez de bilhões de anos. Então nós chegamos agora numa fase em que nós estamos caminhar. Então o que acontece hoje com o ser humano, que se prepara, é que ele está ainda nessa fase, em que ele precisa conhecer o que é ainda denso do mundo em que ele está. Então, mas ele possui, tudo indica, a experiência mostra, as religiões dizem, os grandes autores dizem, e a ciência está começando a mostrar, que o homem possui uma potencialidade incrível, supostamente para ser desenvolvida com o tempo, porque como a onda de vida da criação, vamos dizer, não falar em Deus não interessa. O poder criador, etc., que trouxe a vida do sapo, do percevejo, da barata, vamos dizer assim, da cobra, do elefante, essa trouxe a humanidade primária, o homem primitivo das cavernas, e trouxe depois o homem ao estágio atual, trouxe o homem à altura, digamos, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um Pitágoras, de um Jesus, enfim, essa onda de vida está continuando a crescer e naturalmente conduzirá o homem através do infinito que ele tem a realizar. Então é preciso que compreendamos que não há uma grande pressa, o que é um processo que se vai dando à medida que os tempos vão passando. Então o homem vive não nesse tempinho que nós estamos, nós temos nesse livro um estudo sobre o tempo. Esse nosso estudo sobre o tempo que está nesse livro permite, por exemplo, explicar a profecia. Daí o nosso livro ser pretensioso. Uhum. Nós não conhecemos cientista nenhum que se meta a explicar a profecia. E nós aí procuramos explicar a profecia, até cognição. Então, são faculdades essas, que são essas paranormais, que não convém que os educadores agora comecem a querer desenvolver demais nas crianças. Não, será prematuro. As coisas estão começando a se revelar para ir estimulando novas perspectivas educacionais para o futuro natural que há de se abrir. Naturalmente, quem sabe,
nesse tal futuro milênio que se fala. Então é preciso ter paciência, compreensão e não esquecer que esse fenômeno todo demonstra uma capacidade latente no ser para evoluir, para crescer, e um dia há de fazer isso, que parece, tudo indica que esse é o seu destino. Eu abordei esse aspecto, o senhor, general, porque às vezes aborrece um pouco a gente ver, por exemplo, se for educador pode ter sentido esse mesmo problema, é que diversas gerações vêm experimentando o mesmo sistema educacional, com pequenas variações, com sempre o mesmo currículo, a mesma forma, e às vezes me impressiona certas discussões, por exemplo, sobre o aproveitamento ou não de certos aspectos do progresso científico na educação de hoje, porque o tempo de vida médio do homem não nos dá condição de nós repisarmos os passos de gerações anteriores. Então nós deveríamos partir, penso eu assim, do ponto em que as gerações anteriores pararam e tentar aprofundar esse estudo para frente. E isso, da maneira como a educação é conduzida hoje, parece impossível. Mas é o seguinte, mas isso se explica em face de uma lei cósmica que é presente em toda a estrutura do universo, desde a densidade da matéria, do físico, das energias físicas, até os campos superiores do espírito. Essa lei cósmica universal chama-se a lei da persistência, que nós desenvolvemos no nosso livro, a lei da persistência. Então o homem tende a permanecer no que está, sempre reagindo às modificações, por essa lei cósmica que abrange todo o universo. A lei diz o seguinte: todo estado estático, quer dizer, de equilíbrio, ou dinâmico, movimento, tende a persistir resistindo às perturbações exteriores. Então você vê a matéria, a lei da inércia na matéria. Se eu estou no ônibus, com aquela dinâmica da velocidade de ônibus, se eu me atiro fora, borracho, lá fora me arrebento. Eu tendo a manter no meu corpo aquela dinâmica, aquele movimento em que eu estava. Então tende a permanecer. Uma mesa está parada, esta cadeira, qualquer coisa aqui, não sai de lugar se aquele estado não for perturbado por uma força estranha. Isso é a lei da inércia. Pois bem, essa lei é vigente em outros campos. Por exemplo, no campo das convicções religiosas. Eu tenho convicções tais religiosas. Quem quer que queira mudar em mim essa minha convicção, eu vou logo reagindo. Então eu tendo a ficar como estou. O homem cientista é a mesma coisa. Ele está convencido de umas tantas coisas, se fixa naquilo, ele tende a permanecer assim. Então a lei diz o seguinte: tende a persistir, os estados estáticos dinâmicos tendem a permanecer, a persistir, resistindo às perturbações exteriores. Então resiste a qualquer modificação. Mas há também, concomitantemente, aí é que vem a grande esperança dos progressistas. Há uma outra lei. É a lei da evolução, do movimento, da dinâmica, da transformação. Então, quando os estados permanecem, eles vão criando em si condições da sua própria transformação. É uma lei da evolução. Concomitante com essa lei, acontecem os progressos na civilização, na ciência, toda parte. De forma que é preciso compreender e até explicar e justificar os religiosos apegados aos seus dogmas. Mas beleza, estão dentro da lei. Os científicos se agarram aos seus preconceitos, também estão dentro da lei, coitados. Eles não têm a obrigação de estar eternamente se transformando. E digam mais o seguinte: é até muito bom que assim seja, para que as aquisições feitas persistam, produzam seus frutos e se transformem quando a evolução empurrar essas coisas para frente. Agora, não podemos ficar eternamente no estado quando sabemos que a lei é do caminho, é da dinâmica do realizar-se. Então, quem admite o poder criador, há de admitir certamente, sem estar pensando em Deus, sem pieguinhos religiosos, que como houve uma evolução de baixinho da vida animal para o homem, para os santos, para os grandes seres humanos, essa evolução não há de parar, vai caminhando para as grandes realizações, talvez das potestades divinas anunciadas pelas próprias religiões. Então, é de se esperar que nós tenhamos, seja numa fase científica, em que certas coisas estão acontecendo, procurando estimular o homem para sair daquele estado de conformação científica, conformação religiosa, conformação filosófica. Tudo isso que permite a resistência à modificação, tudo isso acaba se transformando em uma aventura superior, levando ao mais alto,
ao mais alto, ao mais alto. General, essa inércia que o senhor se refere não seria, de certa maneira, uma forma de autopreservação, digamos assim? Certo, mas a lei é sábia. Olha, a Igreja Católica, com todo o seu conservadorismo, ela é um exemplo perfeito, extraordinário da lei da presciência, o que a Igreja tem feito de bem para a conservação da nossa estrutura, da nossa evolução social, etc. Mas, evidentemente, a Igreja tem que se transformar. Ela mesma se transformou. Ela nunca aceitou o movimento da Terra e todo o Sol. No entanto, quase que condena Galileu. A gente acabou não condenando. E hoje Galileu está nos pináculos da glória. E assim por diante, a própria Igreja vai se transformando. Agora, como ela tem uma missão essencialmente conservadora, ela ainda é conservadora. E os estudos mesmo nesse campo, que alguns católicos, escritores notáveis, de muito valor, inclusive nós citamos aqui, por exemplo, o René Sud, por exemplo, um grande parapsicólogo francês, certo? E os estudos que eles fazem são sempre tocados desse conservadorismo, desse tipo de má vontade para aceitar hipóteses novas, mas vão indo. Alguns têm que sentir isso, têm que sentir que, apesar disso, eles vão caminhando. De forma que a Igreja tem prestado grande serviço à humanidade, apesar de ser ultraconservadora e querer persistir seus dogmas. Por que é que os dogmas da Igreja persistem desde quase milênio? Não digo milênio, mas desde centenas de anos permanecem certos dogmas, criados por necessidades, digamos, históricas. Vão permanecendo, até que a coisa vai dando a transformar-se. A Igreja, por exemplo, vai sofrer um grande impacto quando se provar cientificamente, estamos nesse caminho, inclusive na Rússia, nos países materialistas. Isso não tem nada a ver com espiritualismo e materialismo, mas quando se provar objetivamente que o ser reencarna, que o ser humano pré-existe à morte e permanece depois da morte, a Igreja há que modificar o seu dogma de uma vida única. Mas vai ser uma luta grande. Ela resiste a isso, porque é um dogma. Então ela resiste. Então há parapsicólogos católicos pelo mundo só tentando diminuir a importância da experiência parapsicológica quando ela é uma experiência feita em nível alto, em nível científico, autenticamente científico. É preciso diminuir, delongar a resistência, etc. Mas quando se ficar absolutamente provado, talvez a Rússia, com todo o materialismo, seja o país em que vai demonstrar isso, em primeiro lugar. Como lançou o primeiro Sputnik, para lançar um Sputnik espiritual de uma hora para outra aí, que vai embaraçar todo o dogmatismo religioso que se prende a uma vida única do homem. De forma que isso é uma, vamos dizer assim, é uma grande confusão organizada e planejada pelo Poder Supremo para que o homem e a humanidade um dia se realize nas supremas hierarquias do espírito. É extraordinário ver o senhor que tem uma formação física, uma formação matemática grande, foi professor de mecânica racional, é uma parte da física até fascinante. Só que, aparentemente, são coisas que... Aparentemente contraditórias. Né? E a pergunta que eu queria lhe fazer é exatamente isso. O senhor fala em dogmas na igreja e a gente lembra, né, de que quase tudo na matemática e na física tem sempre uma hipótese, uma tese, uma demonstração. E onde é que a gente está falhando nessa história? A gente está formulando erradamente as hipóteses, está se negando a mudar as hipóteses são como dogmas, ou como é que funciona isso? As hipóteses são como dogmas, as hipóteses são hipóteses. Agora, quando as hipóteses se confirmam, criam-se leis, porque o que é ciência? É pesquisar a relação dos fenômenos no espaço, a sua inter-relação, as interações, etc., no espaço ou na sucessão do tempo. Então fazem-se hipóteses a respeito do relacionamento das leis de dependência, quer no espaço, quer no tempo. E feitas hipóteses, estabelecem-se leis, se a ciência está cheia de leis. Muito bem. Mas acontece que aparecem fenômenos que não se enquadram nas hipóteses feitas. Então é preciso que se reformulem as hipóteses, que se façam novas hipóteses. Por exemplo, o problema da passagem de objetos densos através de obstáculos densos. Nós temos certeza absoluta disso, nós escrevemos livros já sobre isso. Quer dizer, num ambiente rigorosamente fechado, pode passar um buquê de 100 rosas, 200 cravos, etc. Isso não tem dúvida nenhuma, isso é coisa super provada há mais de 100 anos, inclusive na nossa casa, em nosso ambiente de pesquisa, etc. Não há ciência nenhuma
Não há hipótese nenhuma sobre a energia e sobre a matéria atual, nenhuma hipótese, nenhuma, que possa explicar isso. Então é preciso criar essa nova hipótese. Então essa nova hipótese sobre isso, parece que nós estamos criando isso. Não, nós estamos desenvolvendo, prestigiando e mostrando a evidência de uma hipótese já feita, sabe quando? Em 1875. Naquela época, um grande físico alemão, Friedrich Schroeder, eu falo isso nesse livro, ele fez observações científicas com outros cientistas e foi obrigado a admitir que esse espaço nosso não resolveria o problema da realidade, porque não havia condição de qualquer hipótese sobre qualquer energia conhecida desse espaço, nem porventura a conhecer, que explicassem as coisas que ele verificou. Então ele criou, naquela época já, a hipótese do hiperespaço. Então, uma hipótese mais avançada. Então, o que é o hiperespaço? É um ambiente, vamos dizer assim, é um ambiente espacial de um outro nível, mais sutil. O Einstein, quando fala de espaço, ele diz que o espaço é sólido. Então, o espaço, eu já lemos há pouco tempo num livro russo, de uma pesquisa russa, em que eles já estão isolando elementos de espaço. E que matéria é essa que constitui espaço? Então, estamos vendo que a ciência está caminhando, talvez não, quase que certamente, a reconhecer o éter. Então, talvez seja da natureza etérica. O Einstein chegou a dizer até que essa matéria do espaço é elástica, se deforma pela presença da massa. Então, em face do Sol, por exemplo, a massa do Sol, a massa da Terra, a massa de um astro qualquer, essa matéria do espaço se deforma e depois, no problema da restituição da forma, cria essa energia gravitacional, raiz de toda a energia manifestada. É a hipótese relativista. Pois bem, tomamos isso e levamos um pouco à frente, sutilizamos um pouco essa hipótese para um outro espaço, para um outro éter, nós teremos o hiperespaço. Então aí o Zollner, Friedrich Zollner, procurou encontrar a explicação para os fenômenos desde há mais de 100 anos. Publicou um livro em 1975. Temos esse livro, hoje está publicado aqui com o nome Provas da Sobrevivência, está indicado na nossa biografia. Então, veja bem, essa hipótese que nós fazemos do hiperespaço já é uma hipótese daquela época. Por exemplo, fenômeno ufológico. Não é possível compreender que se venha de uma estrela até aqui, quando a estrela mais próxima, a luz gasta 3 anos e tanto. Estrelas mais depois dessa, as outras estrelas mais próximas, são 11 anos e tanto que a luz chega. O cidadão que chega aqui e diz, olha, eu venho em minutos, em segundos. No espaço não é possível, cada velocidade da luz, mas a questão é que a luz tem essa velocidade de 300 mil quilômetros nesse espaço. Mas ele diz, então isso confirma a hipótese de Zollner, é que nós viajamos, nós vivemos num outro espaço, que é o hiperespaço. Então, no hiperespaço nós podemos andar a velocidade de anos-luz por segundo. Então, 3 anos-luz não pode chegar aqui em um segundo, ou 2. Então, não dizemos que a ciência deve aceitar isso. A ciência deve verificar, considerar essa coisa como uma hipótese. É uma hipótese que lhe apresenta um tipo, um modelo de universo, dentro do qual ele pode arrumar os fenômenos, pelo menos provisoriamente, que a ciência nunca deve ter o preconceito de achar que não pode se modificar. A sua história é a história das transformações sucessivas, adequação aos novos fenômenos, à nova época. Então, ao menos aceitar essas coisas, mas não, o cientista corre como o diabo da cruz, os religiosos também correm como o diabo da cruz, quando se fala em um ser vindo de uma estrela até aqui. A nossa convivência está no nosso livro, Mergulho do Hiperespaço, são seres que supostamente, vejamos, vamos falar cientificamente, supostamente vêm de 800 anos-luz. Eles disseram, nós viemos de 800 anos-luz. Nós gastamos 1 minuto e pouco, que andamos a anos-luz por segundo. E se ele está a receber vocês não podem aceitar isso. O próprio intermediário acha que nós, rigorosamente, nós cientistas, não podem aceitar isso. Mas, meu Deus, ao menos aceite como uma hipótese, trata de pesquisar e arranjar outras hipóteses. E não negar aquele problema. Não acredito nas bruxas, mas que as bruxas existem. General, nós vamos, ao longo do tempo, ter que modificar os nossos postulados científicos básicos ou criar uma ciência que, em paralelo a que já existe, venha a satisfazer esta necessidade? Não, acredito que o mundo é um mundo só. Que o que há de positivo em nossa pesquisa tem coisas analógicas nos outros níveis superiores da realidade. De forma que, sendo, segundo a nossa concepção atual, a nossa hipótese, o mundo em que nós vivemos, uma
apresentação no limite mais baixo, mais denso, de uma realidade superior, evidentemente, essa realidade mais baixa faz parte da realidade superior. Apenas uma questão de nível de consideração do problema e de energia. De forma que nós não supomos que haja uma degringolada completa da nossa ciência. Pelo contrário, nossa ciência é muito digna e temos progredido muito nos campos da eletrônica, no campo das radiações, no campo da física. Veja bem, já agora apontamos que sábios de Harvard estão começando a sentir que se não admitir um espaço do espírito convivendo com o espaço do elétrico, com o espaço da matéria, não pode explicar nenhum fenômeno físico. Então a realidade é uma só. Agora o que acontece é o seguinte, sem fazermos profissão de fé,